Salve, salve, meus consagrados, sejam muito bem-vindos ao canal Na Rodada. Está começando o nosso primeiro vídeo, então fique ligado até o final, se inscreva no nosso canal, nos siga nas redes sociais, no Instagram, Na Rodada, no Twitter, Na Rodada 1, e você vai nos encontrar lá. Então, a sua participação é muito importante, então seja muito bem-vindo. Quero aqui cumprimentar o meu amigo Samuel. Salve. Salve, salve, rapaziadinha. Meu amigo aqui, Juan, também criador, juntamente conosco no nosso... Aoba! Salve. Então, sem mais delongas, pessoal, coloquem os cintos que está começando o primeiro vídeo do canal Na Rodada. Samuel, Juan, que bom vê-los. E o nosso campeonato começou com tudo. E já 3 rodadas já. aconteceu muita coisa nessas 3 rodadas. Já aconteceu adiamento de partida, já aconteceu jogador com coronavírus, já aconteceu goleada de time favorito, já aconteceu um monte de coisa e eu quero saber de vocês, a expectativa para vocês do Campeonato Brasileiro de acordo aí com essas 3 rodadas. Samuel, dê as honras do primeiro papo. Cara, acho que o Atlético Mineiro começou muito bem, né? O único que jogou 3 partidas e tá 100% até agora é o Atlético Mineiro. Então acho que devido a essas circunstâncias, acaba sendo um dos favoritos, né? Porque quando você começa o campeonato bem, não tem como você se analisar de outra forma. Atlético Goianiense começou bem, fez os 3-0 em cima do Flamengo. Hoje nem tanto, empatou com o Sport, né? Acho que nenhum vacilo ali mesmo, que eu acredito que não deva ocorrer nos próximos jogos. Acho que o Atlético Goianiense é sim um dos times que vai surpreender nessa temporada. E, cara, Curitiba começando mal, perdeu as 3 partidas, né? O Lanterna até agora. Tô vendo aqui a tabela aqui nesse momento. Corinthians devendo muito, Palmeiras devendo muito também. Empatou ontem com o Modesto Goiás aí, que tá sofrendo pra caramba com coronavírus, né, no elenco. E pra mim, cara, acho que essas 3 primeiras rodadas mostrou que não tem um favorito definido pra título e que os pequenos podem surpreender. Então, o que eu consegui enxergar nessas 3 primeiras rodadas foram isso. Muito importante aí a sua análise, porque a gente pode tomar aí como base esse começo arrasador aí, entre aspas, né, do Atlético, pelo menos na primeira rodada, foi muito bem. Esse empate agora com o Sport, que é um time que teoricamente a gente acha que vai brigar aí para não cair. O Atlético sofreu para poder empatar, né, acabar o jogo empatado. Mas muita água para rolar. Juan, o que você acha que a gente pode esperar aí desse Campeonato Brasileiro 2020? Meu amigo Samuel já fez um resumo geralzão aí, né? Vou ser mais breve, mas para mim continua a mesma história. Atlético Mineiro arrasador, continua sendo um dos principais aí candidatos ao título. O Flamengo, puxando sardinha logo aqui pro meu lado para acabar isso. Flamengo, apesar de ter ganho o jogo, né, ter ganhado o jogo aí, não convenceu muito, mas já demonstrou um melhoramento do time, um certo entrosamento a mais, então tá caminhando para que tudo volte a dar certo, né? Já dá uma vitória, independente de ser 1-0 ou 3-4, como era antes, já dá já dá aquele alívio, né, para que as vitórias comecem a voltar de forma natural. E se tratando das zebras, cara, o Atlético Goianiense, como você disse, empatou agora, estava indo bem até a expulsão do lateral, né, e lutou aí para segurar a vitória, mas no final teve um empate, mas pode ser um time que vai surpreender. O nosso Bragantino aí, famoso investidor,
do nosso Brasileirão. PSG do Brasileirão. PSG do Brasileirão, muita grana. Levou um bola. capotezinho hoje, né? Levou um capotezinho hoje, mas eu acho que continua sendo um dos que subiu, mas vai continuar aí na Série A. E o Atlético Paranaense também, né, cara, que veio de 2 vitórias e hoje levou um atropelo do Santos, 3-1. Surpresa. Mas não muda muita coisa, não. Lembrar do São Paulo, né, que não tá jogando bem. E o time ganhou de 1-0 na segunda rodada, hoje perdeu pro Vasco. E hoje perdeu pro Vasco de 2-1. Esses times que estavam como favoritos nessas primeiras rodadas não foram bem, não, cara. Fora o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro continua sendo o principal. E tem também o Palmeiras e Goiás, né, cara, que para a dimensão do Palmeiras, o investimento, toda aquela pompa em cima, e o Goiás com todos os desfalques, casos de coronavírus e tudo mais, e ainda sofrer com um empate, é algo a ficar de olho aí no Palmeiras também, para ver o que vai vir pela frente. Eu consigo ver o campeonato bem equilibrado, né, com a exceção aí do Atlético Mineiro, que tem tudo aí para, quem sabe, né, por causa desse começo irregular do Flamengo, o Atlético Mineiro pode aí superar o Flamengo, né, esse ano, porque o Flamengo perdeu muitos pontos nessas 2 primeiras rodadas, enquanto o Atlético Mineiro já está disparado invicto. E tem um grande técnico, tem um grande elenco, acabou de fechar com o Eduardo Sacha, que é um atacante finíssimo, um atacante muito bom, driblador, finalizador, e tá com um poder de fogo incrível o Atlético Mineiro e tem tudo para brigar pelo título. E se não ganhar o título aí é por um breve vacilo, né? Se não ganhar título é porque o Flamengo vai dar a reviravolta por cima e tamo firme. Tem tudo para dar a reviravolta, né? Essa vitória contra... Lá do clubista do Juan falando mais alto. Lógico, né? Cada um... Não consigo. Encher linguiça pro seu time. E essa vitória do Flamengo de 1-0 dá fôlego, né, pro Domi trabalhar, dá fôlego pros jogadores também estarem trabalhando de uma forma mais leve, né. Então, creio que o Flamengo não vai ter muito sufoco nesse campeonato. Teve a baixa agora do Rafinha, que vai partir já partiu, né, pro Olympiacos. E já quero dizer aqui que o menino da base que jogou no lugar do Rafinha jogou muito bem, um dos destaques da partida. Então o Flamengo já ficou um pouco mais tranquilo. Tem que dar força, hein? Claro. E a princípio tá vindo um chileno aí, né? Vamos ver como vai ser esse desfecho. Né? O Isla, eu nunca tinha ouvido falar desse cara não, vou ser sincero. Cara, figurou na seleção chilena até... eu vi o currículo dele lá, já jogou na Juve, né? Sim. Acho que por 3 anos, não sei, mas realmente eu não conheço, não sei quem é. Segundo a minha experiência de PES, no modo carreira, é um bom lateral. E, assim, o Flamengo é um time que quer se internacionalizar, né? Aqui no mercado nacional, temos poucos laterais assim de qualidade para o nível Flamengo, vamos ser sinceros. E o Flamengo, os diretores, tanto o Marcos Braz como o Spindel, já tá na Europa afora, atrás aí do Isla e de outros negócios aí possíveis, né? O que tiver na mão do Braz, eu não duvido de nada, que o que esse cara já fez. Lembrar que a janela europeia em si, né, tá fechada, né? Então eles estão tendo que buscar os sul-americanos ou os que estão aqui na América mesmo pro momento. Ou os que estão sem contrato, né, no caso. Os que estão sem contrato. Aí, a princípio, vão ver isso aí. Eu também, pra ser sincero, não cheguei a ver nenhum lance dele de como ele é como jogador, não. Mas, como o Samuel disse, parece ter um histórico bom. Se eu fosse escolher mesmo, aqui no Brasil, eu pegaria o Guga, mas a gente não... Mentira, rapaz. Você pegava o Fagner, que eu sei, você não quer falar.
O Fagner do pescoço para baixo é canela. Né? Então, assim, creio que o campeonato vai ser ainda mais disputado, com certeza. E sim, os times que vieram da Série B, os que talvez não tenham um plantel tão cheio quanto Atlético Mineiro e Flamengo, podem tirar pontos desses times maiores que estão bem. Então tem tudo para ser um campeonato longo devido à pandemia e um campeonato muito bem disputado do começo ao fim. E eu quero a opinião de vocês para falarmos de G4. O que vocês acham? O que vocês trazem para mim? Segundo a análise de cada um de vocês, o que a gente já viu até aqui, quem vocês acham que pode figurar aí nos 4 primeiros lugares do Brasileirão 2020-2021? Com a palavra Samu. Então, mano, eu acho que pelas primeiras rodadas aí, o que deu pra gente ver, eu acho que o Atlético Mineiro vai seguir no G4. Acredito que o Inter também, Internacional de Porto Alegre, Grêmio, e eu tô confiando um pouquinho no Santos, cara. Eu acho que o Flamengo, por esse começo, eu não queria tomar essa decisão precipitada aqui, né? Porque o Flamengo foi campeão ano passado e tá com praticamente o mesmo elenco do ano passado, então no papel não tem como dar errado, né? Não tem como você pegar um time que foi campeão, manter os jogadores e não ser um favorito. Mas essas 3 primeiras rodadas, igual o Juan falou aí, deu pra dar uma respirada ontem contra o Curitiba, mas eu acho que não convenceu ainda não. 1-0 contra, pra mim, o time mais limitado assim, da Série A, o Curitiba, então acho que não deu pra convencer ainda de que vai fazer um bom campeonato, não. E acho que é isso. Ao nosso clubista, flamenguista, exorcista Juan. Pra mim, do meu ponto de vista aí, nessas primeiras rodadas eu queimei a língua com a desgramada do Vasco lá. Queria que tivesse lá embaixo, mas a princípio o papel se inverteu aí com o Flamengo lá no meio da tabela e o Vasco em segundo. Mas dali é só temporário, já despenca. Espero. Notícias que acabei de receber aqui agora, que tá tendo festa lá no São Januário, estão comemorando o 2º lugar do Brasileirão já, viu? É verdade. Aqui é o lugar deles, na verdade, né, cara? Aqui é vice até isso. Quando a rodada começa, já é vice. São sanitários. Mas de praxe aí, quem continua, no meu ponto de vista, é o grande Galo. Galo que tá igual no ringue dos galos. Aqueles galos de briga mesmo, tá dando bicada, né? Em todo mundo. Se continuar nesse ritmo aí, sem dúvida, vai continuar no G4 e podendo levar o título. Se continuar nessa... Só se acontecer uma desgraça muito grande e na segunda parte eles perderem o ritmo. Mas acho que eles vão continuar, principalmente... São Paulo e o grande técnico que consegue levar o time. E já uma atenção aqui, que se o Galo for campeão esse ano do Campeonato Brasileiro, ano que vem o campeonato vai ser só com 19 times, viu? Porque o Galo não tem bi, não. Galo para. Se for bi esse ano, é porque 2020 tá insano mesmo, meu parceiro. Tá insano. Cara, realmente, olhando por esse ponto... Acho que até o Vasco pode ser campeão. 2020 eu não duvido mais nada. Mas, sendo realista agora mesmo, né? De fato. O poderoso Bahia. Será que Bahia continua? Bahia, rapaz. Bahia. Não sei não, cara. Se vir com o mesmo acho que não cai, mas no G4 acho que não fica também. Não, eu também acho que não. Eu acho que G4 seria. Copa do Brasil, entre as 6 vagas ali da Libertadores, do Campeonato Brasileiro, vai brigar. O Bahia tem um grande... Pode ser. Acho que o G4 mesmo seria o Atlético, sem dúvida. O Santos, cara. O Santos eu acho que talvez pegue uma vaguinha aí. Vamos ver, né, como vai ser o desenvolver dos jogadores, do time, como que vai se comportar ao longo do torneio. Flamengo. Não é se duvidar, não porque eu sou clubista agora não, mas se analisando de forma mais fria mesmo. Eu acho que o time, o Domenech, cara, ele pode ter um
ter tido esse início ruim, mas a gente não pode esquecer também que o Jorge Jesus, quando chegou, ele perdeu a Copa do Brasil. Ele perdeu o jogo lá contra o Emelec. Então, tipo, teve um início ruim também e depois a gente soube o que aconteceu. As últimas Vocês podem me dizer melhor. do Jorge Jesus foram aquelas, né? Pois é. Depois veio... Quando o técnico também, nada acontece de forma repentina, né? Precisa de tempo. E vamos ver. O Braz lá já disse que não quer tirar o cara se continuar tendo uns resultados ruins, né? A torcida não vai aguentar muito isso, mas vamos ver. Brasil, eu acho que vai ter uma reviravolta do time. E o quarto lugar, eu continuo achando o Grêmio, cara. O Grêmio, eu acho que não fica fora da Libertadores, não. Eu tô surpreso vocês colocarem o Santos, porque eu não vejo o Santos brigando lá em cima. Não consigo ver. O Santos... Isso que eu ia falar, porque, tipo assim, 3 rodadas, o Santos tem uma vitória, uma derrota e um empate, né? Pois é. Mas o Santos, ele é um time que ele, em competição de pontos corridos, ele sempre tá lá em cima. Você pode reparar que mesmo às vezes com um elenco limitado, apesar de que eu acho que o elenco do Santos não é tão limitado assim. Exato. Mas eu acho que o Santos deve, assim, se não ficar no G4, eu acho que pelo menos G6 e brigando pela uma pré-Libertadores ali, o Santos vai. É porque eu realmente não consegui enxergar ninguém que poderia ser tão favorito assim pro G4, sabe? Então você tem que ir lá para aqueles times que estão mais ou menos ali e ver quem que consegue chegar mais. Corinthians, para mim, eu acho que vai brigar por Sula. Palmeiras, para mim, também esse ano não vai virar nada. Então acho que é isso. Cara, eu vou falar uma parada aqui que eu acho que o Samuel não vai gostar muito não, mas eu acho que o Corinthians não fica nem em Sula esse ano. Não duvido, cara, não duvido. Assim, esse início não mostra muita coisa, né? Porque foi uma derrota e um empate. Mas o Corinthians tá jogando muito no estilo Carilha ainda, né? Muito naquele jogo feio, era de se naquele esperar, jogo... né? Não era de se esperar com o Thiago Nunes. Tá muito naquele jogo feio, aquele jogo que não dá pra assistir, cara. Nem corintiano consegue assistir o jogo do Corinthians mais. Mas é isso aí. Eu acho que por Sula chega a brigar, porque tem alguns times mais fracos, mas mais do que isso, eu acho difícil. Pois é, mas agora a gente tá falando de G4 e estamos colocando o Santos acima de equipes como o próprio Palmeiras, que foi muito bem. Bem lembrado. No Campeonato Paulista. Tem uma grande equipe, a gente não pode negar. Tem reservas em potencial também. E o Santos está numa derrocada imensa. O último que sair apagar a luz, por favor. Porque, por último agora, como eu disse, perderam o Eduardo Sacha. E eu particularmente agora, falando, não sei o nome de um atacante do Santos. Entendeu? Marinho. Então assim, pode surpreender? Claro que pode. Mas eu não vejo o Santos acima de Palmeiras, não vejo o Santos acima do próprio São Paulo, apesar de São Paulo não estar num bom momento. Santos que ganhou de 3-1 do Atlético Paranaense agora, hein? Só para lembrar. Hein? Mas a gente tem que ver que o Atlético Paranaense jogou as 2 primeiras rodadas contra Fortaleza e Goiás. Fortaleza não ganhou nenhuma, Goiás também não. Agora que o Atlético Paranaense pegou um time tecnicamente superior aos antigos adversários. Então, e colocando também nessa situação, o Atlético Paranaense que passou por uma reformulação grande para esse ano também, né? Se eu não me engano, são 5 ou 6 jogadores do time titular do ano passado que não estão agora. Então, assim, não vejo o Santos acima do próprio Atlético Paranaense, apesar de ter ganhado hoje. Não vejo o Santos acima do Inter, não vejo o Santos acima do Palmeiras, não vejo o Santos acima do Grêmio. Não, do Palmeiras, tipo assim, a gente tem muito pra ver ainda do Palmeiras, realmente. Se tratando do elenco, a gente pode esperar muito mais do Palmeiras aí a vir. Mas o Santos eu acho que pode ser um time que vai surpreender. O Santos, o que o Hugo falou aí, eu até discordo. Na parte que você falou que o Eduardo Sacha saindo, você não conhece um atacante do Santos. Eu acho que... O Marinho tá jogando demais. O Marinho tá jogando bem, o Soteldo é um bom jogador, não sei se ele tá Sanches também. Então, assim, eu acho que, até porque o Eduardo Sacha também nem tava jogando, né, porque
Ele tá todo tretado lá com o Santos, e tava até, acho que nem relacionado para os jogos ele tava sendo. Então ele saindo agora do Santos, o Santos, de certa forma, não vai sentir a ausência dele, porque ele já não tava jogando. Então com o Soteldo e o Marinho ali na frente, eu acho que o Santos tem um ataque bom, continua com um ataque bom. Mas a gente não pode esquecer que se trata de um campeonato muito extenso, são 38 Sim. rodadas. Né? Sim, tem que ter uma regularidade muito. Não adianta fazer um jogo bem e jogar 2 ruins, entendeu? Então, quanto mais o time ser qualificado, melhor. E que eu não vejo ser a situação do Santos. Sim, eu também não vejo o Santos com muita clareza lá entre os 4 primeiros, não. Foi só, tipo, questão mesmo que eu acredito que não tem nenhum que dê pra gente ver com clareza, assim, e o Juan caiu. Pois é, não, ao meu ver, galera, tratando de G4, como eu já disse, não vejo o Santos nessa posição. Obviamente, unanimidade aí, o Atlético Mineiro do Jorge São Paulo, Flamengo, obviamente. E as outras 2 vagas eu fico com times assim que, comparado aos demais, né, tenham mais chances, que é aí o Grêmio. E também eu coloco o Inter nessa brincadeira aí. Os demais times, como o Palmeiras, o próprio São Paulo, Atlético Paranaense, são boas equipes, mas que têm inúmeros problemas, né, para serem resolvidos. São Paulo, quem diga. O Atlético Paranaense vai sofrer um pouquinho, porque é uma equipe que está sendo remontada esse ano. Dorival Júnior é um grande técnico. O Atlético Paranaense tem um bom time com os meninos que subiram do time de aspirantes, mas é um time novo, é um time um pouco inexperiente com relação a ser muito jovem, né? Mas pode ser que surpreenda, sim. Mas no G4 eu vejo essas 4 equipes: Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio e Inter, tá? O Inter vem muito bem, só não pode pegar o Grêmio, senão toma pau. Mas com relação às outras equipes, eu vejo o Inter muito superior com relação a algumas determinadas equipes. Agora eu quero que vocês falem sobre o fantasma do Z4. Quem vocês acham que pode figurar lá na zona da degola? Agora eu começo com você, Juan. Começo pela coxa, né? Vou subindo. Não precisa falar. Que piada bosta. Que bosta, mano, que bosta. Coxa, de fato. Z4, acho que coxa não escapa da degola. O Sport também, acho que volta pra segundona. Outro ali que eu vejo agora, que vocês tinham colocado, eu não tinha colocado, é o Botafogo. Botafogo acho que tem grandes chances de ir para segundona. E o poderoso e grande, devido à torcida, Fortaleza. Eu acho que o Fortaleza vai. Eu tô olhando o G4 aqui, o Z4 aqui, já tá bem que montado, assim, pra mim, né? Acirrada. Já tá meio que montado, assim, na questão de que eu acredito que é o que vai ser durante todo o campeonato, que tá Goiás, Ceará, Fortaleza e Curitiba. Rapaz, eu acho que... Mas deixa ele fora. Eu acho que dentre esses times aqui, o Botafogo vai brigar pra não cair também, e o Sport. Então eu acho que eu montarei o meu Z4 com Goiás, Sport, Botafogo e o poderoso Coxa ali. Eu acho que o Curitiba esse ano não fica na Série A, não. Cara, eu vou ser sincero pra você. Eu acho que a disputa pro Z4 vai ser mais disputada que no G4. Eu também acho. Eu também, esse ano acho. Tem muitos candidatos pro Z4, misericórdia. Tem muitos. Eu acho que se botar nosso time lá de colégio, terceiro K, segundo K, a gente dava pra ficar no meio da tabela. Ramela e cai junto também. Cai junto, principalmente. Ao meu ver, o Z4 vai ser disputadíssimo. Vai ser um campeonato à parte. Uma bela disputa. Porque alguns times tradicionais, como o Botafogo, por exemplo, apesar... Eu acho que até o próprio Corinthians pode ser um dos times que vai brigar pra não cair. Sim.
Isso, cara, Infelizmente. isso vindo de você me dá um orgulho tão grande, que isso. Olha, Parece que o cara nunca passou por Flamengo de brocador, né? Nunca. Val, quem que é Val? Igual baiano. Igual baiano, feijão. Maldonado. Maldonado. É, você já sofreu também, bichinho. Você ficou 10 anos sofrendo aí. Gustavo Geladeira. Nossa, tá doido. Muralha. E pensar que Muralha já foi seleção. Se liga aí. Muralha naquela época tava mais pra tamborete. Falando dos times tradicionais que podem, infelizmente, estar nessa briga de baixo lá. Eu falo aí de Botafogo, Fluminense, próprio Corinthians. Eu vejo que talvez o Santos pode estar brigando ali na parte de baixo, a não ser que traga na janela de transferência jogadores aí que possibilitam melhorar, né, a campanha, mas não vejo esses times realmente caindo. Eu vejo eles na briga, mas eu não vejo eles caindo. Vejo ele despencando. Eu vejo Curitiba, unanimidade. Sport, unanimidade. E as outras duas vagas aí vai ser disputada entre esses times tradicionais que a gente falou: Fluminense, Santos, Corinthians, Botafogo, Vasco e Goiás também pode figurar ali embaixo. Os times Ceará e Fortaleza também podem figurar ali embaixo. Resumo, quase a tabela toda. Resumo. Detalhe que ninguém citou o Atlético Goianiense. Eu tô orgulhoso de vocês, cara. Verdade. Bom, que não nos decepcione, né? Não, mas eu acho que o Atlético fica e se bobear ainda tenta beliscar uma Sula aí. Acho que o Atlético Goianiense não deve cair não, cara. Acho que não é só por causa dessas duas primeiras rodadas, que não tem como você cravar com 2 rodadas os times que vão cair, né? Isso aí que é, claro, só palpite. Mas pelo Campeonato Goiano que o Atlético Goianiense fez, né? Fez um início de 2020 aí muito bom. Acho que a verdade é que não deve cair, não. Aqui a gente tá meio que cornetando, né, um pouco. E como você bem disse, Samuel, a gente não pode cravar muita coisa, né? São palpites. Justamente. Mas é o que a gente tem hoje na realidade do nosso futebol. A magia do futebol é isso, as incertezas. Exato, a mesma briga que vai ser lá em cima pelo G4, vai ser no Z4. O Campeonato Brasileiro tem esse charme de ser muito disputado e é o que traz o Campeonato Brasileiro para figurar entre as principais ligas do mundo, pela competitividade de todas as equipes que disputam, menos o Vasco. Então, galera... Obrigado. Eu quero aqui agradecer a todos que nos acompanharam nesse primeiro vídeo. Fique ligado que logo vai sair o segundo. Galera, salve Samuel, salve Juan. Salve. Só lembrar aí de seguir nossas redes sociais, né? Instagram, claro. Na Rodada, Twitter, Na Rodada 1, porque já tinha um abençoado lá que tinha colocado Na Rodada, o nosso teve que ser Na Rodada 1. Mas falar também, quem seguir a gente Na Rodada 1 lá no Twitter, a gente segue de volta, porque até tinha comentado com os moleques aí, eu fiz o perfil ontem não, sexta-feira, né, depois do jogo do Barça. Sim. E fiz um vídeo, coloquei um videozinho lá, já deu alguns RTs lá, só que ninguém seguiu. Eu tava sem seguidor, aí deu, tipo, meio que hypou, né? Não foi nada tão espetacular assim. Mas a galera não seguiu. Quem puder seguir lá, a gente vai seguir de volta. É nóis. Segue a gente, é muito importante para o nosso trabalho, para esse novo projeto. E nós pedimos que você possa curtir esse vídeo, nos seguir nas redes sociais. E é nóis. Brigadão. Até a próxima.